Há 13 dias do segundo turno das eleições, o Ibope divulgou a primeira pesquisa para presidente. Jair Bolsonaro, do PSL, aparece com 59%, e Fernando Haddad, do PT, com 41% dos votos válidos. Em campanha, Bolsonaro visitou o Batalhão de Operações Especiais da PM do Rio. E Haddad muda a estratégia. Pela primeira vez, não visita Lula na prisão às segundas-feiras. Na disputa ao governo, João Dória, do PSDB, reforçou o apoio de Bolsonaro. E Márcio França, do PSB, diz que está confiante em aliança com dissidentes do PSDB. No Dia dos Professores, nossa reportagem acompanhou a rotina daqueles que se dedicam a alunos especiais. A história desses profissionais normalmente vem com muita vontade de mudar vidas, de propósito. Você acompanha essas e outras notícias agora no Jornal da Gazeta, edição das 10. Boa noite. Olá, boa noite. Foi divulgada agora à noite a primeira pesquisa Ibope do segundo turno da eleição presidencial. O levantamento mostra uma diferença de 18 pontos percentuais entre Bolsonaro, do PSL, e Haddad, do PT. Jair Bolsonaro, do PSL, tem 59% dos votos válidos e Fernando Haddad, do PT, 41%. Se levar em conta o eleitorado total, Bolsonaro lidera com 52%, Haddad com 37%, 9% dispostos a anular ou votar em branco e 2% que não souberam responder. A margem de erro do Ibope é de 2 pontos. Foram entrevistados 2.506 eleitores em 166 municípios. A pesquisa foi realizada no sábado e no domingo. Fernando Haddad, do PT, diz que medo impede uma frente democrática em torno de sua candidatura. Foi a primeira segunda-feira após o início da campanha que Haddad não visitou Lula, que está preso em Curitiba. A mudança na rotina teria sido um pedido do ex-presidente, que quer que o candidato se concentre na disputa. A agenda da manhã foi de entrevistas. Fernando Haddad falou para as rádios Metrópole da Bahia e Bandeirantes e Capital aqui de São Paulo. E confirmou que gostaria de ter o filósofo e professor Mário Sérgio Cortella no Ministério da Educação, caso vença a eleição. Eu sou amigo do Cortella há muito tempo. O Cortella acompanhou meu trabalho como ministro da Educação e há muito tempo eu liguei para o Cortella e falei, se eu puder opinar sobre o próximo governo, não era candidato a nada, e eu falei, eu acho, Cortella, que você tem que pensar em ocupar o Ministério da Educação. Isso é um quadro que tem o respeito de todas as forças do país, as forças vivas do país. Disse também que conversou com Joaquim Barbosa, ex-ministro do STF e relator do processo do mensalão petista, de quem espera uma manifestação pública. O PT segue nas tentativas de conseguir apoio mais explícito de Ciro Gomes e do PDT através do presidente do partido, Carlos Lupe. Em uma coletiva de imprensa neste hotel na Zona Sul de São Paulo, voltou a citar os riscos à democracia no caso da eleição de Jair Bolsonaro do PSL. Disse que segue na tentativa de transformar a candidatura petista em uma frente democrática e atribuiu a demora e as dificuldades de formar essa frente ao medo. Há muita violência. As pessoas estão com medo de se manifestar. Os poucos que se manifestam sofrem constrangimento imediato. A onda de invasão de Facebook, Instagram das pessoas, xingando, ofendendo, ameaçando, é muito grande. Agora, nós vamos trabalhar. Eu sou uma modéstia à parte, eu sou uma pessoa que não tem medo de enfrentar situações adversas. No dia do professor, destacou ainda que, caso eleito, irá deixar mais claro na Lei de Diretrizes e Bases a proibição da educação à distância para o ensino fundamental, fazendo mais uma vez críticas às propostas de Bolsonaro. Toda a filosofia do meu adversário é tirar o Estado das suas obrigações básicas na saúde, na educação e na segurança, que é a única maneira de manter a PEC do teto de gastos. Não é um Estado mínimo que ele está propondo, é um Estado ausente. É uma coisa extremamente grave que deveria ser mais bem discutida pela sociedade de uma maneira geral. Jair Bolsonaro, do PSL, fez campanha no Rio.
Ele se encontrou com integrantes do BOP, a tropa de elite da Polícia Fluminense, e afirmou que, se eleito, vai levar o padrão da polícia a Brasília. Jair Bolsonaro visitou no fim da manhã a sede do BOP, o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar no Rio. Um vídeo com imagens apenas do fim do encontro com os policiais foi divulgado pela assessoria do candidato. A imprensa não pôde acompanhar a visita e, na saída, Bolsonaro também não quis falar com os jornalistas. Ele almoçou no quartel com integrantes da tropa. Ao se despedir, disse que o partido dele, o PSL, conquistou a segunda maior bancada na Câmara, com 52 deputados eleitos, sem tempo de televisão, sem dinheiro do fundo partidário, mas com o apoio de eleitores militares. E garantiu que eles vão estar especialmente representados no Planalto, caso seja eleito. Encerrando, muito obrigado a todos vocês. Mais do que tudo, pela confiança por parte de muitos. Pode ter certeza, em chegando, teremos um dos nossos lá em Brasília. Caveira! Estou dando continuidade para o coronel, mas quem vai mandar no Brasil serão os capitães. No Twitter, em referência ao Dia dos Professores, disse que a inversão de valores dificulta o trabalho deles em sala de aula e faz com que sejam vítimas de agressão, desrespeito e humilhações. Numa outra publicação, voltou a dizer que é contra o que chamou de ideologia de gênero e doutrinação nas escolas. Também postou uma entrevista à TV Record. Ele rebateu a crítica de que não tem propostas, dizendo que vai ter uma equipe para administrar o Brasil, com nomes já anunciados e outros que, segundo ele, estão no forno. E citou o astronauta Marcos Pontes, que assumiria a ciência e tecnologia. Logicamente, na minha cabeça, não vai ter proposta, está tudo dependendo das pessoas, porque o governo tem que trabalhar em equipe. A equipe nós temos o parlamento, que pode ter boas ideias. Basicamente, vem por parte desses futuros ministros. E quando perguntado, reafirmou o compromisso com a democracia. O Brasil não tem mais clima para qualquer aventureiro. Eu tenho um bom relacionamento com a grande maioria dos parlamentares, me dou muito bem nas Forças Armadas, que também nem se fala em qualquer aventura nesse sentido, e o mundo também não aceitaria uma proposta nesse sentido, à la Chaves e Maduro. Então, todos podem ficar absolutamente tranquilos no tocante a isso, porque, digo mais, né? Não é que o parlamento seja obrigado a acolher as minhas propostas, mas tem que, no mínimo, analisar com muita cautela. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. O turno final da sucessão presidencial entra na sua segunda semana. E tudo o que o Estado-Maior do PT conseguiu levar à mesa foi a proposta de formação de um polo de forças democráticas contra Jair Bolsonaro. Acotoveladas pelo petismo nos últimos 14 anos, as tais forças democráticas ainda não responderam ao chamamento por uma união em torno de Fernando Haddad. Em consequência, o cenário é francamente favorável a Bolsonaro. A democracia brasileira falhou tanto nos últimos anos que a expressão polo democrático perdeu força. Na cabeça de muitos eleitores, polo é um lugar frio, ideal para que Bolsonaro implemente a sua tática de congelar a campanha, ausentando-se de debates. Forças democráticas viraram um outro nome para corrupção, desemprego, violência e serviços públicos precários. Contra esse pano de fundo, Bolsonaro pode chegar ao Planalto jogando parado no segundo turno. Boa noite. Em evento de campanha pela manhã, Márcio França, do PSB, disse que esta semana deve receber apoio de dissidentes do PSDB que estão descontentes com o tucano João Dória. Márcio França esteve no Batalhão da Rota da Polícia Militar de São Paulo e participou das comemorações dos 48 anos da instituição. Ele acompanhou a entrega de medalhas aos PMs e civis que foram homenageados e a saída das viaturas no tradicional comboio na troca de turno na sede do batalhão, que fica na Luz, região central de São Paulo. Na cerimônia estavam políticos da chamada Bancada da Bala, como é conhecida a Frente Parlamentar da Segurança Pública no Congresso.
Entre eles, o candidato ao Senado mais votado do país e eleito por São Paulo, Major Olímpio, do PSL, que já declarou apoio ao candidato do PSB. Durante a campanha à reeleição, França vem mostrando a aproximação às forças de segurança pública do Estado, que começou com a escolha da sua vice, a coronel Eliane Nicolucci, do PR. Na coletiva à imprensa, disse que o salário dos policiais não é o mais importante, e sim o reconhecimento e prestígio da profissão. Boa parte da Polícia Militar, ou a grande maioria, reconhece o esforço que eu fiz nesses meses de prestigiar a tropa. A gente não tinha condição de mexer em salário, mas o salário não é o mais importante. Você veja que muitas vezes nós fizemos ações em relação a eles que deram a eles prestígio, que deram orgulho. Porque o policial, ele tem essa vocação. Márcio França disse também que espera para esta semana o apoio de dissidentes do PSDB para enfraquecer a candidatura do seu adversário no segundo turno, o tucano João Dória. Seriam prefeitos e parlamentares aliados ao ex-governador Geraldo Alckmin, que na semana passada, durante uma reunião do partido, chegou a chamar Dória de traidor. Quem conhece o Alckmin sabe que para ele falar isso em público é alguma coisa que magoou muito a ele, né? Que não se faz com as pessoas. Já me reuni com vários deles. E vocês vão ver que durante a semana vários vão anunciar esse... Não é nem um rompimento, é uma escolha de vida. Como eu disse, antes da pessoa escolher o partido, ela escolhe a verdade ou a mentira. E quem escolhe a verdade não vai ficar com o João Dória. E o PDT anunciou o apoio a Márcio França ao governo paulista. A sigla teve como candidato no estado o ex-prefeito de Suzano, Marcelo Cândido, na disputa do primeiro turno. O candidato ao governo de São Paulo pelo PSDB, João Dória, reafirmou hoje apoio ao candidato do PSL, Jair Bolsonaro. O candidato começou o dia de campanha dando entrevista para a rádio Jovem Pan. João Dória falou por cerca de 1h30. Entre as propostas, o tucano disse que pretende aumentar o salário dos professores de São Paulo, equipar escolas e modernizar o ensino, aumentando a quantidade de tablets nas salas de aula. Dória reiterou seu apoio a Jair Bolsonaro, do PSL. Disse que o PSDB deveria seguir essa linha de pensamento ao invés de deixar a decisão para as lideranças regionais. Disse, no entanto, que espera que o capitão da reserva do Exército reveja algumas de suas posições, mas não especificou quais. Quando questionado sobre a proposta de Bolsonaro para liberar armas à população, Dória evitou ser taxativo, mas enfatizou a importância da atuação da polícia. Bandido que tiver a coragem de reagir para a Polícia Militar vai atirar para imobilizar. Não vai para matar, para imobilizar, mas se continuar a reagir, vai atirar para colocar no cemitério. Sobre a corrida estadual, Dória repetiu que o adversário Márcio França é um petista disfarçado e que o atual governador tem usado o cargo para levar vantagem na disputa. Depois do almoço, o candidato veio até aqui o município de Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. Dória disse que, se for eleito, pretende mudar as tarifas de pedágio das rodovias estaduais para criar, segundo ele, um sistema proporcional de pagamento. Da medida em que forem concluídos aqueles contratos de concessão das rodovias, as renovações desses contratos serão feitas com tarifas mais baixas de pedágio. Além disso, vamos introduzir 2 sistemas de pedágio, de tarifas de pedágio. A tarifa ponto a ponto, onde você só paga pelo trecho que você percorrer. E a tarifa flexível, que já existe na Espanha, nos Estados Unidos, no Canadá e outros países, onde você, a partir de um determinado horário, vamos, por exemplo, a partir das 21 horas, você tem tarifas reduzidas. O candidato também fez corpo a corpo com os eleitores e se encontrou com lideranças de seu partido na região. A Polícia Federal indiciou o empresário Abílio Diniz por estelionato, organização criminosa e falsidade ideológica na Operação Trapaça, um desdobramento da carne fraca. Outros 42 investigados também foram indiciados. A trapaça, desdobramento da Operação Carne Fraca, foi deflagrada em março deste ano e tinha como alvo um esquema de fraudes descoberto na empresa BRF, gigante do setor de carnes e processados. A investigação foi conduzida pela Polícia Federal em Curitiba, no Paraná, e resultou no inquérito policial de 405 páginas.
De acordo com o documento, pessoas da diretoria do corpo técnico do grupo empresarial BRF praticavam ações articuladas com o fim de burlar a fiscalização federal sobre o seu processo industrial. O inquérito cita os nomes de Pedro de Andrade Faria, que era diretor-presidente global da BRF, Abílio dos Santos Diniz, então presidente do conselho da BRF, e José Carlos Reis de Magalhães Neto, sócio da BRF. De acordo com o documento, o grupo agia de forma organizada e mantinha comunicação permanente, objetivando iludir as auditorias. As investigações destacam participação ativa dos três em caso envolvendo a detecção de resíduo tóxico em carne de frango pelas autoridades chinesas. O delegado cita no relatório uma conversa ocorrida num grupo de WhatsApp que foi criado em dezembro de 2014 e do qual os 3 executivos faziam parte. As conversas indicam que tanto Abílio Diniz quanto Pedro de Andrade Faria e José Carlos Reis de Magalhães Neto tinham conhecimento sobre a detecção de substâncias nocivas à saúde humana em produtos da BRF. Abílio Diniz e Pedro Faria tinham poder para orientar os funcionários a tomar medidas técnicas e eficazes para identificar as causas da contaminação e regularizar o processo industrial. Porém, eles se limitaram a lamentar o vazamento das informações. Em mensagem de 10 de setembro de 2015, Pedro Faria escreve que, infelizmente, alguém do Ministério vazou a informação. Em resposta, Abílio Diniz afirma que está atento e acessível e que é importante saber como e por que a informação vazou. Em nota, o empresário Abílio Diniz afirmou que não existem no documento elementos que demonstrem irregularidades atribuídas a ele. O texto destaca que o fato de a Polícia Federal ter indiciado Abílio Diniz não significa que o empresário possa ser considerado culpado. O executivo Pedro de Andrade Faria se manifestou por meio de seu advogado, Aloísio Medeiros. Ele afirmou que jamais houve qualquer determinação da diretoria do grupo BRF no sentido de acobertar quaisquer eventuais problemas relativos ao processo produtivo da companhia. José Carlos Reis de Magalhães Neto ainda não se manifestou. 3 ex-prefeitos de São Carlos, no interior paulista, se tornam réus na Lava Jato. Se tornaram réus por improbidade administrativa Oswaldo Barba e Newton Lima Neto, ambos do PT, e Paulo Roberto Altomani, do PSDB. Segundo o Ministério Público Federal, os 3 políticos são acusados de receber doações ilegais da Odebrecht na campanha eleitoral de 2012. Ao todo, a empreiteira teria doado para os ex-prefeitos R$500 mil. 350 mil para Oswaldo Barba, que concorria à reeleição e teria contado com a intermediação do ex-deputado federal Newton Lima. E o tucano Paulo Altomani, vencedor da eleição de 2012, teria recebido R$150 mil da construtora. Os 3 foram denunciados com base em delações de executivos da Odebrecht. De acordo com os delatores, a empreiteira deixou claro que, em troca das doações, esperava uma contrapartida de quem vencesse as eleições. O objetivo era que a prefeitura fizesse uma licitação para serviços de água e esgoto em São Carlos, visando a concessão à Odebrecht Ambiental. Os ex-prefeitos negam as acusações. Hoje é dia do professor aqui no Brasil. E a nossa reportagem foi conhecer o trabalho de profissionais que se dedicam a crianças com diferentes tipos de deficiência. Mais cor, mais giz, mais música. Nós somos o amor, não fale, não lembre, não chore, meu bem. Não faça silêncio, porque estamos sim em aula. Quase todos aqui têm alguma deficiência intelectual. E participar desse curso de artes é um convite ao desenvolvimento. Assim mesmo, trabalho sério, fantasiado de bagunça. Trazendo a pintura, trazendo a arte plástica, trazendo essa arte total, a música, a dança, eu consigo trazer um aprendizado diferente para ele. Fora do ensino regular, o segredo é ativar potenciais e estimular a socialização. Eles podem ter 10 ou 50 anos de idade, terem síndrome de Down ou qualquer outra deficiência intelectual, mas reconhecimento não falta. E a sua professora, o que você acha dela, da Márcia? Ela é legal, agitada, agitada e um lado brincalhona também.
A escolha pela carreira de professor não costuma estar ligada ao dinheiro ou à fama que se possa ter. A história desses profissionais normalmente vem com muita vontade de mudar vidas, de propósito, em especial com alunos que estão fora do padrão. De passo em passo, o caminho desses alunos vai ficando mais firme. A aula divertida incentiva a interação, os movimentos, a coordenação motora. O conteúdo é o mesmo. O que a gente pode considerar como diferente é a nossa interpretação do que eles apresentam. Eles esperam muito que a gente ensine, mas a gente aprende muito. Alunos com deficiência intelectual podem ter outro ritmo de aprendizagem, mas foi o poder da transformação de uma sala de aula como essa que fez a Raquel deixar a arquitetura e mudar de profissão. Tudo pela certeza de que ensinar faz sentido ao coração. Esse caminho de oferecer as oportunidades, né, de poder sair a um passeio, atividades internas, sempre lúdicas, com muita alegria, porque esse é o objetivo da vida, né? É ser feliz. Bem, veja a seguir. Família real britânica em festa. Um novo herdeiro é esperado para 2019. De segunda a sexta, 6 da tarde, entra em campo o time de craques do jornalismo esportivo. O objetivo do jogo é gol, é fazer gol, não é evitar gol como faz o futebol brasileiro. Os caras estão jogando no lixo esse produto espetacular que é o futebol. O que você precisa fazer é tornar o futebol brasileiro atraente. Gazeta Esportiva, de segunda a sexta, 6 da tarde. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação. Bolsonaro é deputado há 28 anos e votou contra os mais pobres. Votou contra os direitos dos trabalhadores. Votou contra a lei que protege as pessoas com deficiência. Votou contra os direitos das empregadas domésticas. Por exemplo, foi o único parlamentar que votou nos 2 turnos contra todos os direitos trabalhistas da empregada doméstica. Contra o Bolsa Família, vota contra salário. Um cara desse quer governar o meu país. Chega, né? Já basta o Temer. Bolsonaro. Quando você descobre a verdade, você não vota nele. A 500 metros, vire à direita. À direita não, vire à esquerda. Nem à direita, nem à esquerda. Siga pelo centro. Direita, esquerda, centro. A vida é feita de caminhos e escolhas. As eleições também. Eleitores que se informam sobre seus candidatos sabem onde querem chegar. Faça do seu voto consciente o caminho para um Brasil melhor. Justiça Eleitoral. Márcio França entrou na política há 30 anos. Sempre esteve no mesmo partido, o Partido Socialista Brasileiro, um aliado histórico do PT. Em 94, seu partido apoiou José Dirceu contra Mário Covas para o governo de São Paulo. Foi prefeito de São Vicente e, em 2002, se afastou do cargo para coordenar a campanha do Garotinho, preso pela Polícia Federal. Márcio França foi membro do Conselho Político do ex-presidente Lula e cotado para ser ministro da Dilma. E em 2012, apoiou Fernando Haddad para prefeito, a pedido de Lula. Em 2016, como vice-governador, acumulou 3 remunerações mensais, ganhando mais do que o próprio governador. Seu partido defende a libertação do Lula, pediu punição ao juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, e acabou de declarar apoio a Fernando Haddad, do PT, para presidente. Hoje, Márcio França se apresenta como novo governador, mas, de novo, não tem nada. Nesta segunda, vamos curtir juntos o jazz com sotaque francês. Jean-Méric Ferrejean. Estou te esperando.
O Palácio do Planalto informou hoje que não haverá adiamento do início do horário de verão. A assessoria da presidência informou que vai manter a data de 4 de novembro. No início do mês, o governo chegou a comunicar a decisão de adiar o horário de verão para 18 de novembro, a pedido do Ministério da Educação. O MEC alegou que a mudança iria atrapalhar os estudantes que farão a primeira prova do Enem também no dia 4 de novembro. Começamos a semana com tempo instável e temperaturas amenas aqui na capital paulista. Agora, na região da Avenida Paulista, faz 18 graus. E a chuva, será que continua nesses próximos dias, Mariana Armentano? Continua assim, tem previsão de chuva ao longo de toda a semana. Para amanhã, esperamos temperaturas ainda amenas, mas depois esquenta. Nessa próxima madrugada, teremos mínima de 16 e máxima amanhã à tarde de 24 graus, com chuvas a qualquer hora. Aí na quarta, a máxima vai aos 28, com pancadas mais a partir da tarde. E na quinta-feira chega a fazer até 30 graus por aqui de máxima, com aquelas típicas chuvas potencializadas pelo calor entre a tarde e a noite. A família real britânica vai ganhar mais um integrante em 2019. Meghan Markle e o príncipe Harry, que se casaram há 5 meses, anunciaram hoje que esperam seu primeiro filho. O anúncio foi feito no primeiro dia da viagem do casal a países da comunidade britânica na Oceania. De acordo com jornais ingleses, Meghan estaria grávida de cerca de 12 semanas do bebê que será o 7º na linha do trono britânico. E morreu agora à noite nos Estados Unidos Paul Allen, um dos criadores e fundadores da Microsoft. Allen tinha 65 anos e morreu por complicações de um linfoma não Hodgkin, um tipo de câncer. Allen ajudou a fundar a Microsoft em 1975 com Bill Gates e renunciou de função executiva na empresa em 1983, quando foi diagnosticado com a doença de Hodgkin e fez um tratamento bem-sucedido. Em 1986, ele fundou outra empresa, a Vulcan, em Seattle, cidade onde nasceu. Por meio dela, financiava projetos beneficentes e estudos em diversas áreas. Uma das pessoas mais ricas do mundo, Allen já tinha afirmado que deixaria a maior parte de sua fortuna para a caridade. Além de sua participação na Microsoft, Allen também controlava a equipe de futebol americano Seattle Seahawks. Fontes da Arábia Saudita já admitem o assassinato do jornalista exilado nos Estados Unidos dentro do consulado saudita durante um interrogatório. Segundo a rede americana CNN, autoridades sauditas ainda trabalham em um depoimento oficial, mas afirma que o jornalista Jamal Khashoggi foi morto em um interrogatório que terminou mal dentro do consulado da Arábia Saudita em Istambul. O governo turco enviou hoje uma missão ao consulado saudita para buscar provas e esclarecimentos sobre as últimas horas do jornalista, um crítico da ditadura saudita. Khashoggi, que escrevia para o jornal americano The Washington Post, desapareceu dentro do consulado no dia 2 de outubro, quando foi buscar papéis para se casar e nunca mais foi visto. O presidente Trump, aliado do governo saudita, disse que Khashoggi foi vítima de assassinos desonestos. O secretário de Estado Mike Pompeo viajou para a Arábia Saudita. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma excelente noite, uma ótima semana. Até amanhã, Luciana. Até amanhã, Gabriel. Ótima semana para você. E fica agora com o Rony Fon no Todo Seu. Nesta terça, 1h30 da tarde, no Cozinha Amiga, o chefe Bruno Alves prepara um saboroso cacio e pepe. Assista agora, Todo Seu.